Olá, meus amigos, minhas amigas, meus caros alunos e alunas. Vamos dar prosseguimento aqui aos nossos estudos. Eu vou gravar hoje uma aula que vai aproveitar tanto para os alunos da segunda fase quanto para os alunos da primeira fase do próximo exame de ordem. Uma aula que versa sobre temas muito importantes, uma aula sobre concurso de agentes, sobre concurso de pessoas, portanto, tá? Então, durante essas fases aí em que a gente não está podendo ter contato presencial, nós vamos gravar algumas aulas, né? Vocês têm absoluta certeza que toda a carga horária do curso vai ser cumprida, né? Logicamente, nós vamos aproveitar essa carga horária dessas aulas online também, tá? Devo aqui, inclusive, fazer um agradecimento ao professor Renato Saraiva, porque permitiu que, extraordinariamente, em razão do problema que está acometendo a todos, nós pudéssemos gravar essas aulas. Então, o tema da aula de hoje, concurso de pessoas, se der, a gente já fala também um pouco sobre concurso de crimes, e essa aula vai ser carregada tanto para o pessoal da primeira fase, quanto para o pessoal da segunda fase, tá bom? Eu vou gravar mais algumas aulas ao longo dessa semana, tanto para a primeira quanto para a segunda fase, e sempre que necessário a gente grava especificamente. Então, pessoal da segunda fase, a abordagem de teoria do delito a gente vai deixar para um segundo momento, né? O pessoal da primeira fase podem ter certeza que todas as aulas vão ser ministradas, tá bom? Bem, então, tema do nosso encontro de hoje, concurso de pessoas. Eu começo dizendo para vocês que existem dois tipos de concurso de pessoas. Existe o concurso eventual de pessoas. Concurso eventual tem lugar naqueles crimes que são chamados de crimes unissubjetivos. Gamil, o que é um crime unissubjetivo? Unissubjetivo não é um crime que só é praticado por uma pessoa. Um crime é chamado de unissubjetivo quando ele pode ser praticado por uma só pessoa. Exemplo, homicídio. Então, no homicídio, se concurso de pessoas eu tiver, eu estarei diante de um concurso eventual de agentes. Porque existem outros crimes em que o concurso é obrigatório, ou seja, é da existência de determinados fatos típicos que exista pluralidade de agentes. Quando o concurso é obrigatório, a isso nós damos o nome de crime plurissubjetivo. Crimes plurissubjetivos são aqueles que só existem se houver codelinquência. Exemplo de um crime plurissubjetivo, exemplo, associação criminosa, previsto no artigo 288, com a redação que foi dada pela Lei 12.850 de 2013, tá? Então, você já sabe que existem dois tipos de concurso de pessoas, o concurso eventual e o concurso obrigatório. Outra coisa que você precisa saber é que o concurso de pessoas está relacionado com o Instituto Tipicidade. Concurso de pessoas é uma regra, como nós chamamos, de tipicidade indireta ou mediata. Quando é que a tipicidade é indireta ou mediata? A tipicidade é indireta ou mediata quando, para chegar à adequação do fato típico, eu precisar de dois artigos de lei. Vejam, não existe na parte especial ser coautor de homicídio. Não existe na parte especial ser partícipe de estupro. Como é que eu chego às adequações típicas disso? Eu pego o artigo da parte especial, eu pego o artigo que cuida de um crime em espécie e conjugo com a regra da parte geral. Então, quando a tipicidade for feita exclusivamente com base em um crime, eu chamarei isso de tipicidade direta. Então, se um fulano dá um tiro em Beltrano e Beltrano morre, tipicidade direta lá no artigo 121. Quando, para chegar à adequação do fato típico, eu precisar de dois ou mais artigos, a isso nós vamos dar o nome, ordinariamente dois artigos, a isso nós vamos dar o nome de tipicidade indireta ou mediata.
São 3 as hipóteses de tipicidade indireta no Brasil: concurso de pessoas, tentativa e relevância causal da omissão. Então, se lhes perguntarem numa prova, concurso de pessoas está relacionado com qual elemento do conceito analítico de crime? Resposta sem dúvida, sem pestanejar, tipicidade. Ok? Bom, vamos ver agora os elementos do concurso de pessoas. E, ordinariamente, a doutrina majoritária aponta que são 4 os requisitos do concurso de pessoas. O primeiro desses requisitos é a pluralidade de agentes. De fato, só pode haver concurso de pessoas se houver mais de um agente. Eu diria que isso é requisito de existência. Só vai haver concurso de pessoas se houver pluralidade de agentes. Segundo requisito do concurso de pessoas, a doutrina aponta como requisito, muito embora eu entenda que é consequência, mas enfim, vamos trabalhar com requisito. Segundo requisito do concurso de pessoas é a unidade de infração. E aqui eu preciso parar para explicar para vocês um pouquinho o seguinte. De acordo com o artigo 29 do Código Penal, o concurso de pessoas no Brasil é regido pela teoria monista ou unitária. O concurso de pessoas vai ser regido pela teoria monista ou unitária. Está na primeira parte do caput do artigo 29, que diz: quem, de qualquer forma, concorre para a existência de um crime, incide nas penas a ele cominadas. E aí o artigo complementa: na medida de sua culpabilidade. Então, primeira consideração que você precisa saber: concurso de pessoas é regido pela teoria monista ou unitária. O que isso quer dizer? Que, em regra, todos os codelinquentes respondem pelo mesmo crime. Existem outras teorias que não são aceitas no Brasil. Gamil, qual é a teoria que é aceita no Brasil? Teoria monista ou unitária. A chamada teoria pluralista dizia ou diria que se houvesse codelinquentes, haveria tantos crimes quantos fossem os codelinquentes. Então, por exemplo, se um crime fosse praticado por 30 pessoas, haveria 30 crimes, um para cada um. Isso é o que nos diz a teoria pluralista, que, volto eu a dizer, não é aceita no Brasil. Mas ainda existe a teoria chamada de dualista. O que é que diz a teoria dualista? A teoria dualista nos diz que, se houver pluralidade de crimes, os codelinquentes seriam separados em 2 grupos. Um grupo de coautores e um outro grupo de partícipes. Haveria um crime para os coautores e um outro crime para os partícipes. Teoria dualista também não é aceita no Brasil. Então, qual é a teoria que rege o concurso de pessoas? Teoria monista ou unitária. Está no caput do 29, e isso leva a um requisito do concurso. Qual é o requisito? Unidade de infração. Perceba, existem momentos em que o legislador excepcionou a teoria monista. Há, pois, exceções à teoria monista ou unitária do concurso de pessoas. A exemplo do crime de abortamento provocado por terceiro com o consentimento da gestante, e a exemplo dos crimes de corrupção ativa e passiva. Qual é a pegadinha que nós temos aqui? A pegadinha é a seguinte: o fato de ter excepcionado a teoria monista ou unitária não quer dizer que outra teoria tenha sido adotada. Então, por exemplo, nos crimes de corrupção ativa e passiva, o legislador excepcionou a teoria monista? Excepcionou. Quer dizer que foi adotada a teoria dualista? Não. Porque a teoria dualista não diz simplesmente que existem 2 crimes. A teoria dualista diz que existem 2 crimes, um para o coautor e outro para o partícipe. E não é isso que acontece no crime de corrupção. Então, requisito do concurso de pessoas, unidade de infração. Mas aqui
eu preciso chamar a atenção de vocês para outra coisa. Unidade de infração é o que rege o concurso de pessoas. Observe bem, aqui é que está a pegadinha, isso cai muito na primeira fase, já caiu diversas vezes na segunda fase. Observem bem, unidade de crime, unidade de infração, não representa unidade de pena. Se 30 pessoas praticarem um homicídio, isso quer dizer que as 30 irão responder por homicídio. Mas isto não quer dizer que eles vão ter as mesmas penas. Aliás, eles terão penas diferentes em respeito e em homenagem ao princípio constitucional da individualização das penas. Então, se você pegar, por exemplo, num determinado caso da vida, num determinado fato da vida, uma conduta praticada por 30 pessoas, se essas 30 pessoas vão responder pelo mesmo crime ou não, é uma preocupação, porque, em regra, elas respondem pelo mesmo crime. Mas se essas 30 pessoas tiverem a mesma pena, uma de duas. Ou você está diante de um caso de laboratório, de um caso absolutamente extraordinário, em que os réus têm culpabilidades iguais, personalidades iguais, antecedentes iguais, em que as consequências do delito são iguais, ou, muito provavelmente, foi menosprezado, foi desrespeitado o princípio da individualização das penas. Beleza? Então, estamos vendo os requisitos do concurso de pessoas. Primeiro, pluralidade de agentes. Segundo, unidade de infração. Terceiro, e aí eu quero que você chame atenção no seu caderno, porque esse terceiro requisito é absolutamente fundamental. O terceiro requisito é a existência de ajuste de vontades. É a existência de vínculo subjetivo. Ou seja, se não houver ajuste de vontades, se não houver vínculo subjetivo, não existe concurso de pessoas, porque não existe responsabilidade penal de natureza objetiva. Então, imagine, por exemplo, que um taxista seja chamado para levar alguém do bairro, sei lá, de Ondina até o aeroporto e que este alguém esteja transportando cocaína nas suas malas. Houve entre o taxista e o cliente, houve entre o taxista e a pessoa que estava sendo transportada ajuste de vontades? Se não tiver havido ajuste de vontades, o taxista não responde, porque o taxista estará em erro de tipo. Ok? Então, é indispensável que exista ajuste de vontades. Se não houver ajuste de vontades, não existe concurso de pessoas. Pode até haver a chamada autoria colateral ou coautoria parelha. Gamil, o que é que diferencia o concurso de pessoas da autoria colateral? Exatamente o vínculo subjetivo, que está presente no concurso de pessoas e que está ausente na autoria colateral. Só para vocês lembrarem, a autoria colateral é aquele exemplo em que o sujeito A quer matar o sujeito B, o sujeito C também quer matar o sujeito B, A e C atiram juntos, só que um ignora o outro. Tanto A não sabe que C vai atirar, como C também não sabe que A vai atirar. Ambos atiram e B morre. Se a perícia não puder precisar qual foi a bala letal, a doutrina se inclina no sentido de que os dois responderão por tentativa de homicídio. Por que é que os dois vão responder por tentativa de homicídio? Em homenagem ao princípio da presunção de inocência. Então, requisito do concurso de pessoas é a existência de vínculo subjetivo.
Se não houver vínculo subjetivo, uma de duas alternativas. Ou alguém está em erro de tipo, e se está em erro de tipo, não vai responder por crime algum, ou haverá autoria colateral. Mas concurso de pessoas definitivamente não vai existir. Então, o terceiro requisito é a existência de vínculo subjetivo. E pode colocar uma exclamaçãozinha aí do lado, porque isso sempre cai quando a matéria envolve concurso de agentes. Uma observação muito importante. Este vínculo subjetivo precisa ocorrer antes de o crime se consumar. Só se fala em concurso de pessoas se o vínculo acontecer antes de o crime se consumar. Porque se o vínculo existir depois de o crime estar consumado, pode ter lugar um crime autônomo, um outro delito, mas não haverá mais concurso de pessoas. Vou lhes dar alguns exemplos. Suponha que alguém me procure e me diga que roubou um aparelho de telefone celular, que esse aparelho na loja custaria R$3.000 e que me ofereça esse aparelho por R$300 e que eu compre este aparelho pelos R$300 sabendo da sua procedência criminosa. Eu serei coautor do roubo anterior? Não, porque eu só intervi quando o roubo já estava consumado. Eu vou responder, neste caso, por crime de receptação. Porque o meu vínculo subjetivo só se deu depois de o crime estar consumado. Outro exemplo. Imagine que alguém mate uma pessoa e me procure para eu ajudar a ocultar o delito. Se eu só intervenho depois do homicídio estar consumado, se eu não atuei no homicídio, por ele eu não respondo. Agora, caiu uma questão uma vez na OAB, que derrubou muita gente desatenta. A questão dizia o seguinte: fulano encomenda a Beltrano o roubo do celular de alguém. Só que quem encomendou o roubo não vai praticar o roubo, ele só encomendou o produto. A pessoa pratica o roubo e leva a ele o produto do crime. Perguntava a questão então: esse sujeito que encomendou a mercadoria que foi de fato roubada, responde por qual crime? Nesse caso, a chamada apreensio rei, o fato de ter tocado na coisa foi posterior à consumação, mas observe, cuidado, o vínculo subjetivo é anterior à consumação. E como o vínculo subjetivo é anterior à consumação, isso, de fato, representa concurso de pessoas no crime de roubo. Então, não confunda o momento do vínculo subjetivo, que precisa ser anterior à consumação, com o momento em que o sujeito toca o produto do crime, porque são coisas diferentes. Então, o vínculo precisa acontecer antes de o crime se consumar. Mas, como bem adverte Flávio Augusto Monteiro de Barros, o vínculo não precisa ser anterior ao início da execução. Ele precisa acontecer antes de o crime se consumar. É verdade. Mas não necessariamente ele precisa ser anterior ao início da execução. O vínculo anterior ao início da execução configura a forma mais rudimentar do concurso de agentes. O vínculo anterior é quando eu digo, vamos ali, por exemplo, bater em Osmar Palma, e você diz, vamos. Isso é um vínculo anterior ao início da execução. Com isso, eu estou lhe dizendo o seguinte: é possível haver adesão depois de iniciada a execução. É perfeitamente factível que haja adesão depois de iniciada a execução. Porém, a adesão precisa ser anterior à consumação. Eu posso aderir ao crime depois de iniciada a sua execução, desde que ele não esteja ainda consumado.
Então vamos imaginar aqui um exemplo. Imagine que Osmar Palma estivesse agredindo brutalmente o professor Matheus Bisset. E que eu, né, em razão disso, quando vi Osmar batendo em Bisset, resolvo ajudar Osmar. E começo também eu a bater em Bisset, enquanto Osmar continuava batendo. Somos coautores do crime de lesão corporal. Houve a minha interveniência depois de iniciada a execução, mas eu intervi antes de o crime se consumar. O marco temporal não é que o vínculo subjetivo precisa ser anterior à consumação, é esse o marco temporal. Então, se o vínculo subjetivo for anterior à consumação, eu terei concurso de pessoas. Então, quais são os requisitos? Vamos lembrar aí? Pluralidade de agentes, vínculo subjetivo. Terceiro requisito que a gente já viu, unidade de infração. Está faltando o último requisito do concurso de pessoas. O quarto e último requisito é a relevância causal de cada comportamento. Relevância causal de cada comportamento. O que é que isso quer dizer? Lembra daquela regra do nexo de causalidade que diz assim: o resultado só é imputável àquele que deu causa. Considera-se causa o comportamento sem o qual o resultado não teria ocorrido tal e qual ocorreu. A relevância causal do comportamento é um desdobramento da exigência da relação de causalidade. Então imagine que a pessoa diga-me, por exemplo, que vai praticar um homicídio e que eu empreste a essa pessoa um revólver 38. Se esse mesmo sujeito que me disse que ia praticar um homicídio falou para uma outra pessoa, essa outra pessoa emprestou a ele um fuzil e ele usou o fuzil para matar alguém. Eu que emprestei o revólver, vou responder pelo homicídio se ele usou o fuzil? Resposta: não. Por que não? Porque não houve relevância causal do meu comportamento. São 4 requisitos: unidade de infração, pluralidade de agentes, vínculo subjetivo e relevância causal de cada um dos comportamentos. Se faltar um desses 4 requisitos, eu não terei concurso de agentes. Ok? Lembre-se que unidade de infração não se confunde com unidade de pena. Bom, existem basicamente 2 tipos de concurso de pessoas. Existe coautoria e existe participação. Muito embora o código não as distinga expressamente, eu não tenho um artigo do código que diga coautoria é aquilo, participação é aquilo outro. Muito embora o código não os diferencie expressamente, mas o código sugere que há algumas diferenças. A diferença da coautoria para a participação é, portanto, doutrinária. A diferença é acadêmica. Qual é a teoria que explica essa diferença e que tem a maior parte de seguidores, inclusive no Brasil? A teoria que melhor explica a diferença entre coautoria e participação é a chamada teoria restritiva do conceito de autor. O que vem a ser teoria restritiva do conceito de autor? Para essa teoria, autor é quem executa o núcleo do tipo. Para esta teoria, autor é quem pratica o verbo do crime. Núcleo do tipo é o verbo. Então, de acordo com essa teoria, se você pede para que eu dê um tiro em alguém, eu dou o tiro e mata, eu que dei o tiro sou autor, você que pediu que eu desse o tiro e que não praticou o núcleo, não é autor, você é partícipe. Como é o nome dessa teoria? Teoria restritiva do conceito de autor. De acordo com esta teoria, é autor quem executa o núcleo do tipo. O que é o núcleo do tipo? O verbo do crime. Essa teoria não está exatamente errada, mas ela está incompleta. Incompleta por quê? Incompleta porque ela não explica, por exemplo, o crime de mando. Se eu for mandante de homicídio, contratei alguém para matar uma pessoa, eu diria que é quase que intuitivo responder que o mandante de homicídio é coautor e não partícipe. Com base na teoria restritiva do conceito de autor, o mandante de homicídio seria partícipe.
E é por isso que surge uma teoria para complementar a teoria restritiva do conceito de autor. Esta teoria que complementa a teoria restritiva do conceito de autor é chamada de teoria do domínio do fato. E aqui, antes de dizer o que é domínio do fato, eu direi o que domínio do fato não é. Domínio do fato, minha cara, meu caro, não serve para diferenciar culpado de inocente. Domínio do fato não serve para decidir se o sujeito vai ser condenado. Domínio do fato serve para decidir como o sujeito vai ser condenado. Quando uma juíza, um juiz, examina numa sentença a teoria do domínio do fato, ela ou ele não examina a teoria para condenar ou para absolver alguém. Porque se ele já está falando em domínio do fato, o réu já está condenado. Domínio do fato não é para separar culpado de inocente. Domínio do fato é para separar coautor de partícipe. Somente para isso. Quem é autor, de acordo com o domínio do fato? Autor, de acordo com o domínio do fato, é quem tem poder para decidir duas coisas: se o crime vai existir e como o crime vai ocorrer. Aquele que define se e como o crime vai ocorrer, de acordo com a teoria do domínio do fato, é considerado coautor e não partícipe. Então veja bem, para o domínio do fato, o mandante de um homicídio é autor de homicídio, ele não é partícipe. Para o domínio do fato, quem constrange uma pessoa a delinquir, aquele que constrangeu, é autor do crime praticado por quem foi constrangido e não partícipe. Entendeu? Então, não pensem vocês que domínio do fato serve para separar inocente de culpado. Não é para isso. Domínio do fato serve para separar coautores de partícipes. Lembrando sempre que a participação é um conceito tirado por exclusão. Quem intervém num crime e dele não é autor e dele não é coautor, por exclusão, é considerado partícipe. No próximo bloco, a gente retoma falando sobre participação. Grande abraço.